O que eu ia perguntar, algum desses vírus que estão aparecendo de uma Eles forma, são do mesmo grupo, eles são do assim, mesmo grupo, né? eles foram, aqui Você são, acredita que algum desses vírus também sejam fabricados? não, eles não são fabricados, eles são isolados, mantidos em laboratório, cultivados, modificados, entendeu? Então o ebola, por exemplo, o Harburg, o monkeypox, aquele vírus do macaco. E quando eles começaram a divulgar que ia ter a epidemia do monkeypox, que foi inclusive numa, eh, num desses eventos, etc., eles mostraram imagens de pacientes com varíola do século passado. Então pareciam assim bolas enormes, e sendo que eram pequenas varicelas, sabe? Que era o monkeypox. Então, o pavor, o medo vem antes. Aí depois você tem a questão do vírus propriamente dita. Uhum. Outra coisa importante que eu estava falando, essa questão do aborto nos primeiro trimestre é muito grave. Você não dá remédios para uma grávida no primeiro trimestre. Como é que você dá um RNA vírus que entra nas células do bebê, infecta todas as células do bebê, transforma a forma de produção de proteínas daquela célula e produz spike proteínas para inflamar o bebê inteiro? Não tem quem resista. Você falou que 80% das grávidas que foram vacinadas perderam o No bebê primeiro no trimestre. primeiro trimestre. Quando elas são engravidadas no segundo e terceiro, já é menor a chance Sim. de Não, perda. mas no primeiro trimestre, 80% perderam. Foi. E os que vieram nascer com alguma condição? Olha, Tivemos alguma eu tive amostragem sobre acesso isso? a um ultrassom logo no início da questão das vacinações de AstraZeneca, etc., de um feto mal formado que estava crescendo e que os pais não queriam que crescesse, entendeu? Então, assim, existiam muitas malformações e a gente não sabe, porque estava numa determinada universidade do Brasil e eu não consegui que a pessoa fosse fazer todos os testes, etc. Outra coisa, Open Safely, a eficácia da vacinação da Covid-19 em crianças e adolescentes. Mostra o seguinte: as crianças têm infecções muito discretas quando tem Covid. Então você não precisaria vacinar todas as crianças. E você não sabe o que causa nas crianças. Porque esse RNA mensageiro em crianças não foi estudado ainda no mundo. E você sabe, agora já se sabe, que ele entra nas células do corpo inteiro, inclusive testículos e ovários. Então você não sabe o que vai causar a médio e longo prazo. Pode causar infertilidade. Pode causar problemas que você não tem ainda controle. Por isso que os estudos ainda estão ongoing, andando, eles estão em estudo. E quando está em estudo, você não pode obrigar, por exemplo, como está sendo feito agora, que jovens médicos ou estudantes de medicina, para fazerem seus estágios, eles são obrigados a tomarem vacina da Pfizer uma vez por ano, para poderem entrar. O caso da infertilidade, tanto masculina quanto feminina, se fala a respeito dessa alteração. Alguma outra alteração também já foi identificada? Sim, problemas cardíacos, tá na bula da Pfizer, que pode dar problemas cardíacos em jovens. Por quê? Os mais velhos têm circulação colateral, o coração vai fazendo outras circulações. O jovem tem aquela circulação que é fininha e que vai até o fim. E se você coagula ou inflama alguma dessas circulação, você tem infartos. Você sabe que, não sei se pode chamar de teoria da conspiração, mas de acordo com algumas teorias da internet, tem muito jogador de futebol jovem morrendo, tem muita gente morrendo repentinamente por doença de coração. Pessoas, assim, jovens, Por quê? saudáveis, abaixo de 30 É anos. o que que acontece? É Quando muito eles difícil você ver alguém ter um problema de coração de uma hora pra outra, porque a pessoa não tinha, passou a ter, e menos é, de 30 anos ainda, tipo, e pessoas que são assim, pô, o cara trabalha, o cara de estuda, o 2020 cara para se cá. exercita, ou o cara é um atleta, ele é só uma pessoa saudável, ele não é um. Exatamente. O que que acontece? Eh, a circulação no coração, quando você tem uma inflamação, você tem uma miocardite, tem uma inflamação do coração, alterações arrítmicas, a circuitaria elétrica do coração se altera, ou então você tem microinfartos.
E aí o cara vai numa corrida, num jogo de futebol, por exemplo, assim, e tá ali na correria dos últimos 5, 10 minutos do jogo, tem que fazer gol, tá estressado, sai correndo, tá cansado, não aguenta mais, o coração pifa. Então é um problema. E aí, para culminar, sempre tem um artigo para dizer que isso não é verdade. Então, o New England Journal of Medicine, por exemplo, durante a Covid, falou que hidroxicloroquina causava morte, era pior. E aí se viu que não é a hidroxicloroquina, ele falou que não tinha problema com tratamento de hipertenso, sendo que existem receptores que são bloqueados nos hipertensos que têm a ver com os receptores da Covid. E se você bloqueia no hipertenso, você pode ter mais receptores, a Covid tecnicamente poderia entrar. Aí sai um artigo dizendo que não tem problema nenhum, pode continuar usando os inibidores de ECA. Aí teve um artigo do Lancet para dizer que Covid dava problema quando você tomava hidroxicloroquina. Fizeram uma avaliação no mundo inteiro e dava problema. E aí a gente descobriu que era falsificado. Era Surgisphere, tinha até pessoas esquisitas no comitê dessa Surgisphere. Esquisitas, como assim? Não eram os cientistas? Não eram cientistas, que eram os donos da Surgisphere. E quem assinou o artigo eram cardiologistas da Harvard que depois disseram: nós não lemos direito o artigo que nós assinamos. Você sabe que só da gente estar fazendo esse podcast aqui pode dar problema, né? Então, se você quiser, a gente para. Não, eu só tô te falando que é assim, né? Hoje em dia é assim. Por quê? Até informação enviesada. É isso que eu tô querendo te falar. Se você perguntar agora no Google, eles vão contar uma outra história. Se você perguntar na inteligência artificial, alguma coisa eu já nesse fiz sentido, isso no chat GPT. Já Ele fez? falou: olha, é melhor não falar desse assunto. Então, Então você pode, olha, a gente pode falar de flores, a gente pode, o Luc Montagnier, ele fez uma entrevista inteira falando em picada de abelha, que era o correspondente a outra coisa, e falando em cavalo de Troia, que era o vírus. Entendeu? A gente pode falar assim. Se você quiser não ser visto pelo sistema, quando você vai você não escreve o nome inteiro, você escreve um alfa, você escreve um X, você nunca fala a palavra inteira, porque senão você é pego pelo algoritmo. Então tem várias maneiras de você. Então a gente, a partir de agora, não fala mais nome nenhum. o que eu queria te perguntar é isso. Por que esse assunto é tão difícil da gente É desmistificar? porque tem uma perseguição e uma organização maior, criminosa, mundial, que estabelece uma narrativa. E contra a narrativa, você é penitenciado com shadow ban. Então você não cresce em seguidores, você tira o seu alcance, você derruba a sua mídia social. Eu fiquei sem Facebook no meio da minha campanha de vereadora 2 anos atrás. Fiquei sem Facebook. Aí o dinheiro que eu tinha depositado no Facebook, eu não consegui retirar. Então eu estou pagando até hoje R$70 mil, porque era 40 mil mais os juros, porque eu não consegui nem usar e nem retirar o dinheiro da minha campanha que estava para impulsionar. Então significa o seguinte, é muito maior do que a gente pensa. Um dia o New York Times me ligou. É? É. Você tava cotada a ser ministra pelo governo Bolsonaro. Isso houve várias vezes, né? E qual foi o momento mais tenso dessa questão toda? Para mim, mais tenso não foi nem a questão do ministério, porque eu cheguei, quando eles me chamaram para ajudar, eu cheguei e falei: senhores, estava cheio de generais, eu vim ajudar e não quero ser ministra. Primeira coisa que eu falei, para não confundirem. Depois que o terceiro ministro não fez o que estava precisando fazer, eu estava quase pensando em aceitar, entendeu? Uhum. E aí foi quando teve outras decisões ali, eu ia realmente acabar assumindo, mas não precisou. E ainda bem, porque eu estaria presa hoje, porque eu não ia concordar com nada do que foi feito depois. Então, eu acho que Deus nos protege, né? E aí o que acontece? Deixa eu falar da ligação. Do New York Times. Não foi por causa disso, então? Não Foi por causa da política? O New York Times, eles queriam saber se a questão que o Trump estava falando, o Bolsonaro estava falando, o que eu achava. Eu falei: eu não vou falar com vocês, porque vocês não vão publicar o que eu vou falar. Eu só publico se você gravar e se você publicar exatamente o que eu vou falar. Não sei o quê, a gente tem que ter a nossa opinião e tal. Mas a gente publica o que a senhora quer. Não publicaram o que eu quis, eles publicaram do jeito deles. Como né? sempre. Como sempre. Aí
O Rudolph Giuliani, que tinha sido, prefeito de Nova York, e o senador Johnson me ligaram antes para saber se no Brasil estava acontecendo o que estava acontecendo nos Estados Unidos, a perseguição. E a outra coisa que foi bem, assim, interessante, é que 100% do Brasil estava fechado e só 5% tinha tido covid. E aí eu abri, falei: "Olha, vamos abrir 95%", abrimos o interior inteiro. Foi quando o interior conseguiu, progredir, foi bem. Nós tivemos os empresários em ação, nós tivemos os médicos pela vida, 3.500 médicos.